Olá, gente. Estamos de volta com o Planos que Transformam, o podcast que é um oferecimento da Genius Plan. Objetivo, estamos nessa jornada de gerar conteúdo, gerar conhecimento a partir da educação especial, ajudando, levando esse conhecimento até professores, até famílias, para que nós possamos a cada dia contribuir, possibilitar o avanço da educação especial no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em voga, que é a questão do autismo. Mas para que fique claro aqui, o nosso objetivo aqui não é entrar em muitos detalhes do ponto de vista clínico, não é esse o ponto. O nosso ponto é como é que a família, a partir do momento de que ela recebe um laudo, recebe o diagnóstico, como é que ela permite que a vida do filho dela, ela possa progredir, possa avançar, apesar de limitações que foram identificadas, né? Mas, ou seja, a vida além do laudo. Como é que nós fazemos isso? Para isso, eu estou aqui com o João, estou aqui com a doutora Amin. Doutora, hoje a gente tem um avanço significativo na questão dos diagnósticos de autismo, né? O TEA, mas o fato é, até que ponto o autismo vai ser um limitador? E o mais importante é como é que nós fazemos para que, principalmente, casos de autismo nível 1 e em alguns de nível 2, como é que a gente faz para que isso não se torne um limitador para algo que não vai... acabou. Acabou a vida do meu filho. Não, não acabou. Como é que a gente rompe essa barreira, desmistifica esse senso comum que está se criando? Prazer, mais uma vez, estar com a senhora aqui. Obrigada, Cristiano. O que acontece? Muitas vezes as pessoas recebem um diagnóstico como uma sentença, como se fosse o acabar, né? É o fim. E pelo contrário, o objetivo do diagnóstico médico ele é um início. E muitas vezes, para que serve o diagnóstico? Por que a gente precisa correr tanto atrás desse tão esperado diagnóstico? Primeiro, ele é para terapias, decisões clínicas, médicas, como que eu vou tratar, o que eu tenho que tratar. Então, o diagnóstico, ele é importante nesse aspecto. Se eu preciso, por exemplo, de encaminhar essa criança para uma fonoaudióloga, para um fisioterapeuta, independência do autismo, né? Então, o que eu vou tomar de decisões médicas. Mas nem sempre o médico também tem o diagnóstico. O diagnóstico nem sempre é tão fácil. Principalmente dentro da neurologia, que muitas vezes eu sei o que o paciente tem, o que ele tem, mas eu não sei o que causou aquilo, qual é a origem daquilo. E isso gera, às vezes, angústia na família. Então, não sei do que tem. Sabe? Nós sabemos o que ele tem, qual que é o comprometimento que ele precisa, né? Dentro do autismo. A gente sabe que o autismo ele tem uma carga genética, mas ambiental. Mas nem sempre eu vou fazer investigação genética, nem todos os autistas. Então, não é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado com isso. E o diagnóstico serve para benefícios também. No caso das crianças com deficiência, no caso do autismo, ele tem direito a um BPC-LOAS, por exemplo, redução de IPI na compra de veículos. Então, isso eles precisam de diagnóstico. Mas, para muitas atuações, inclusive médica e da escola, que aqui nós estamos falando muito do vínculo, né, clínica-escola, eu posso atuar naquilo que aquela criança está me mostrando, de qual é a necessidade daquela criança. Principalmente quando a gente trata a criança muito pequena. Crianças antes de 6 anos, é muito difícil você fechar diagnósticos, principalmente diagnósticos neuropsiquiátricos. Por quê? Porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O diagnóstico ele é necessário, mas nem sempre ele vai vir muito rápido. Tem coisas que nós temos que esperar. E, às vezes, a família tem dificuldade de entender, outros profissionais, né, como, às vezes, TO, fono, físico, eu não posso fazer nada porque eu não tenho dinheiro. Sabe? Claro que a gente pode fazer. Então, a gente hoje tem muito um viés que é tratar no diagnóstico a gente chama de dimensional e não nosológico. Nosológico é isso. Eu falar, seu menino tem um autismo, ele tem um CID F84.0, nosológico. Outra coisa é eu dizer no dimensional. A sua criança ela está tendo dificuldade na fala, na interação social, e eu posso atuar nisso independente do diagnóstico. E quando nós estamos falando de um autismo nível 1, por exemplo, às vezes ele é tão discreto
que ele não é muito percebido. Eu preciso que que a demanda da escola e a demanda social aumente para que essa criança demonstre o prejuízo. Porque tudo que a gente faz é em cima do prejuízo. Então, o diagnóstico ele é necessário, mas eu consigo também tratar sem esse diagnóstico. Mesmo se eu tiver que tomar decisões, vou medicar ou não, sim. Nós estamos falando, por exemplo, de um autismo que vai ter um transtorno na regulação emocional, né? É um comportamento, chama de disruptivo, que ele pode se machucar o outro. Eu vou ter que tratar isso, não tem como, medicamentosamente falando. Vão ter habilidade? Sim. Então, o diagnóstico não é sentença. O diagnóstico é para abrir possibilidades. Então, assim, aí esse menino não vai dar conta de mais nada na vida. Claro que ele vai dar. E a gente enxergar essas possibilidades é que é necessário. É você reconhecer o outro naquilo que ele dá conta. Ótimo, ótimo. João, dentro dessa fala da doutora, a questão das... A gente tem duas vertentes aqui, né? Eu tenho uma vertente da sentença e uma vertente das possibilidades, né? E aí, assim, a partir do prisma da escola, como é que a escola transforma... Aliás, eu acho que não é essa a melhor palavra, mas como é que a escola realiza ou concretiza essa possibilidade dentro da realidade do autismo, dentro do ambiente pedagógico? Por quê? A família chegou lá com laudo. Agora ele chegou com laudo, agora ele é da educação especial. E aí, como é que a escola faz para que essa possibilidade dentro da realidade do autismo seja efetiva, seja alcançada, para que se tenha essa evolução pedagógica dentro da realidade dele? Como é que isso acontece? Porque, assim, tudo, depois que saiu o laudo, vamos lá, tem um laudo, o laudo foi emitido por um neuropediatra ali, com todo o apoio que ele recebe. Mas, na verdade, a gente sabe que tudo agora vai apontar para a escola. Tudo apontou para a escola, e é a escola quem tem esse papel de deixar de que isso não seja uma sentença e enxergue isso como uma possibilidade diferente, mas há as possibilidades dentro desse diagnóstico. Como é que isso se materializa? Novamente, uma grande responsabilidade para a escola, né? Bom, depois que o diagnóstico médico é dado, diagnóstico nosológico, dimensional, a gente tem que fazer uma análise de perfil pedagógico. Então agora eu vou entender, ele é autista. O que ele sabe? Eu posso te fazer uma pergunta? Desculpa te interromper, Sim. mas antes de você responder, vamos lá. Qual é o corpo pedagógico adequado existente dentro da escola para que a escola consiga colocar isso em prática? Porque a gente sabe, a gente está num país enorme, de condições múltiplas. A gente tem uma realidade nas grandes capitais que tem escola com com psicopedagogo, com profissionais de AE, que a gente sabe que quando a gente vai para alguns interiores, não vou citar nenhum estado aqui, não é? Quando a gente vai para regiões extremas, longínquas, é uma realidade diferente. Mas vamos lá. Qual é o quadro, ou o melhor quadro, o quadro mínimo necessário para que a escola possa receber essa criança, por exemplo, com TEA, e dar o tratamento para que as possibilidades da realidade dele se concretizem, se realizem? O cenário ideal seria o que em algumas escolas de rede, particulares, é claro, tem tido, que é o núcleo de acessibilidade. Então, o ideal seria que a gente tivesse um núcleo com uma assistente social, com uma psicóloga escolar, com um psicopedagogo, com uma fonoaudióloga escolar. Esse seria o mundo perfeito para conseguir fazer a inclusão verdadeira da pessoa com TEA. Dependendo dos quadros, até um terapeuta ocupacional seria necessário dentro do sistema público. Então, teria que ter um núcleo de acessibilidade dentro das escolas. Só que isso é utópico. Você acha que é utópico ou isso pode ser alcançado, por exemplo, quando você fala de núcleo? Assim, vamos lá, o cenário que eu acho que é o sonho, e aí tem um pouco de utopia, que a gente está falando de geraria-se uma demanda de profissionais que eu nem sei se existe essa demanda, esses profissionais para atender essa demanda, né? Mas, por exemplo, quando um município, falando de rede pública, quando o município ele cria um núcleo onde cada criança
é elevada a esse núcleo uma vez por semana, 2 vezes por semana, e o demais, ele tá ali no ambiente escolar, a gente está falando de contraturno aqui, isso também funciona? Funciona, o AEE tem esse trabalho e tem algumas cidades, vou falar o estado, tá? No interior de São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas cidades que têm os núcleos gerais dentro da cidade, cidades pequenas, é claro, onde tem grupos que estão interessados no tema de inclusão e acessibilidade, que tem todos esses profissionais de um centro. E esses alunos da educação especial são atendidos semanalmente nesse centro, além do atendimento educacional especializado na sala de recursos. O atendimento educacional especializado, a grande questão é que geralmente são sessões pequenas e são semanais. Em alguns estados tem mais de um dia na semana, tem 2 encontros semanais, mas são sessões de 50 minutos no contraturno, né? Mas uma escola que tenha o profissional de AEE já tem aí meio caminho andado, um profissional especializado e com uma boa bagagem sobre as deficiências e sobre o público do AEE, que é as pessoas com altas habilidades por dotação, deficiências e o transtorno do espectro autista. Então, quando a gente tem um profissional dentro da escola que dê conta das atipicidades e das características de cada um desses alunos, orientando os professores, porque esses profissionais geralmente atendem um período bem menor do que o professor, que fica 4 horas por dia com esse aluno, né, 20 horas semanais. Então, quando a gente tem aí esse profissional para dar respaldo ao professor, o processo de acessibilidade, de inclusão dessa criança fica mais fácil. Só que, pedagogicamente falando, como que esse aluno vai desenvolver? Vai depender do perfil pedagógico dele. Independente de qual seja o quadro de deficiência dele, o que vai me dizer como que eu vou agir com ele pedagogicamente é a construção desse perfil. Por isso, uma equipe multidisciplinar se torna cada vez mais indispensável. Porque se eu passo ele para uma equipe multidisciplinar que tem um pedagogo, o pedagogo já vai me dar isso. O pedagogo já vai me falar quais são as dificuldades pedagógicas dele e eu não preciso de passar por todo um processo moroso de acompanhamento para encontrar. Eu já parto daquilo que o pedagogo trouxer no seu relatório da clínica. Então, a gente teria aí, tem como ter um ambiente em que a acessibilidade, a inclusão aconteça verdadeiramente para uma criança autista, independente do nível de suporte dela, há sim essa possibilidade. É claro que a gente vai ter alguns autistas, né? Alguns autores estão falando de autismo profundo, né? Que está para lá do autismo nível 3 de suporte, por exemplo. Já tem alguns autores que falam, norte-americanos, de um autismo profundo, que o desempenho pedagógico dele tende a ser muito, muito inferior ao esperado, entendeu? Então, a gente tem metas, como a gente já falou em outros episódios, a gente cria metas pedagógicas de acordo com o que esse menino pode me dizer pedagogicamente falando. Agora, a gente também não pode fugir da realidade. Tem menino que vai estar na escola, mas o desempenho pedagógico dele vai ficar sempre muito aquém do esperado, dependendo do nível de suporte. Agora, tem os autistas também que não precisam da construção de um PEI, por exemplo. Que é o PEI que vai direcionar isso tudo. O PEI que vai me dizer como que eu vou fazer, como que eu vou agir, quais são as metas que esse estudante tem que atingir. Se ele não atingir, eu faço o quê? Mas tem alunos de envião de suporte, conforme a doutora mesmo trouxe, que você só vai perceber o prejuízo quando a demanda aumentar muito, a demanda social e a demanda pedagógica. Porque é muito importante quando a doutora fala que o diagnóstico é dimensional. Se não traz prejuízo, não tem necessidade de diagnóstico. Se o aluno não tem prejuízo nenhum dentro da sala de aula, não tem necessidade de construção de PEI, não tem necessidade da escola pedir para a família, por exemplo, um diagnóstico daquele menino. Ele dá conta pedagogicamente? Ele tem dado conta das demandas sociais? Então, não precisa de construir, por exemplo, um PEI, não precisa de pedir um laudo médico para ele, sabe? Porque não há prejuízo. Começou a ter prejuízo, então, tipo, autista nível 2 de suporte, tem muito prejuízo na linguagem. Então, a socialização dele vai ser muito complexa e tudo aquilo que foge do que é literal vai ser difícil para ele. Aí eu preciso de um PEI. Entendeu? Porque eu vou ter que avaliar esse menino diferente. Ok? Então, tudo são casos, sabe, Cris? Vai depender muito de qual autista que eu estou lidando. Quando a gente fala que é transtorno do espectro autista, é porque o espectro é gigante. Pode ter, eu costumo comparar. Roubei de alguém aí, não lembro quem que é, mas eu falo assim, senão eu citava o nome da pessoa, que o espectro é como se fosse uma régua, sabe? A gente tem do 0, uma régua de 15 centímetros, se você quiser de 30 também vale. A gente tem do 0 até o 5, que é o nível 1 de suporte. Só que eu tenho alguém que está próximo do 0 e alguém que está próximo do 5, e os dois são nível 1 de suporte.
Do 5 ao 10 é o nível 2 de suporte. Então eu tenho muito próximo do 5 e um muito próximo do 10. E do 10 ao 15 é o nível 3 de suporte. Você percebe que é crescente o espectro, ou seja, eu vou ter várias pessoas diferentes. Inclusive no autismo nível 3, vou ter várias pessoas diferentes com prejuízos diferentes. Por isso que o P é importante. Qual que é o prejuízo que ele tem? Porque não basta falar assim, eu tenho um aluno com nível 2, tá? E não quer dizer nada. Você tem que conhecer o que a pessoa dá conta daquele, o que ela não dá conta dentro desse nível 2. Exatamente. E isso é ver além do diagnóstico, entendeu? Quando eu falo assim, enxergar o autismo além do diagnóstico é olhar para a pessoa enquanto pessoa. Eu não vou olhar para o menino com o rótulo escrito na testa, autista. Não, eu vou olhar para o aluno independente do diagnóstico. O que ele precisa para que a escola seja um ambiente acessível para ele? João, ele tem TEA, ele tem... Não. O que ele precisa? O que está faltando para ele no ambiente escolar para que o conhecimento chegue até ele, para que a aprendizagem aconteça? Ele precisa de provas com comandos mais curtos porque ele tem dificuldade de fazer inferência. Inferência é enxergar além do texto, sabe? Ele tem dificuldade de fazer inferência, então eu vou dar para ele provas mais curtas com perguntas diretas. João, eu vou fazer isso para ele pro resto da vida? Claro que não, né? A gente vai trabalhando com ele para que ele seja capaz de fazer inferência. Entendeu? Porque as pessoas, por exemplo, isso é mais a doutora Amin que pode falar, o menino tem por exemplo, na escola, tem hipersensibilidade ao som. Então, no início, ele vai usar o abafador. Mas eu vou trabalhar com ele para ele usar o abafador pro resto da vida na escola? Não, a clínica junto com a escola vai trabalhar para que aquele abafador não seja necessário. A ideia é que ele comece com a adaptação, mas com o tempo eu consiga tirar aquele abafador, ele se dessensibilize com o barulho da escola. Pode ser que quando ele vai trabalhar numa fábrica, por exemplo, aquele barulho incomode. Aí começa de novo um processo, ele usa o fone, o abafador durante algum tempo, e depois a gente vai tirando para dessensibilizar ele, dar conta de ficar naquele espaço. E essa questão de não manter também o mesmo PEI, por quê? A criança tem que evoluir, ó. Né? Não é porque ele está não sendo avaliado pelo PEI que ele não vai evoluir. É importante passar essa evolução. Né? Crescer no pedagógico também. Às vezes fica dando, vai ficar lá colorindo, só trabalhando em coordenação motora. Enquanto for necessário, sim. Mas vai chegar um ponto que eu vou ter que mudar o esquema. Vocês já viram casos práticos onde eu tinha uma criança de Fund 2, sexto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, e que a partir de estratégias que foram adotadas com ela de desenvolvimento, ela chegou, por exemplo, no ensino médio e ela já tinha uma normalidade de aprendizagem? Vocês já viram casos desse? O que você chama de uma normalidade de aprendizado? Porque assim... Vamos chamar de normalidade aqui uma não necessidade da construção de um PEI. Claro. Sim, claro que tem. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, não é de não todos. precisar do PEI. Isso aí. Agora, essa facilidade que vocês colocaram aqui com a resposta imediata, ela também acontece na transição do Fund 1 para o Fund 2? Sim. Ela também pode acontecer? Pode acontecer. O processo, o ideal é isso, que você vai diminuindo as dificuldades da criança. É claro que isso não vai acontecer com todas, sim, mas aquelas crianças com, né, a gente está falando muito do autismo, sim, o autismo nível 1 ou nível 2, sim, a possibilidade dele, né, diminuindo a necessidade de intervenção, vai diminuindo. Esse é o objetivo. De uma forma direta, quando é que a escola, o pedagogo, tem a confiança de perceber que eu tenho segurança para dizer que ele não precisa mais do PEI? Na verdade, a gente não decide isso, tipo assim, acordei de manhã, hoje eu vou tirar. O que a gente faz? A gente faz testes. Eu adaptei a prova para o menino. Ele começou a tirar só notas boas com a prova adaptada. Peraí, tá fácil. Então vamos deixar a prova, vamos tirar algumas adaptações e vamos ver como que ele responde. Eu tirei a adaptação, ele continua tirando notas acima da média, ótimo. Vou manter sem essa adaptação agora. Por exemplo, coloquei um ledor. Aí o ledor tinha que ler e explicar para ele. Com o tempo, o ledor começou a perceber, o professor começou a perceber que ele já estava dando conta, sem as explicações. Então agora a pessoa só lê. Aí a pessoa lê e ele faz. Com o tempo percebeu que o ledor lia, mas ele voltava no texto e conferia ele mesmo. Ele já estava dando conta de ler. Aí eu tiro o ledor. Senão, à medida que eu vou tirando as adaptações, o menino vai mantendo um desempenho dentro do esperado, e dentro do esperado é acima da média.
Tem gente que assusta. Ah, ele tirava 10, aí eu tirei o ledor, ele foi para 6, mas ele tá na média. E ele tá sozinho. E ele tá sozinho. Entendeu? Ou Ele seja, tá, houve uma evolução. ele tá ganhando autonomia. Então eu vou percebendo a autonomia do estudante e vou tirando as adaptações. João, e se eu tirar e ele afundar? Eu volto com as adaptações, não tem porquê. As pessoas pensam assim, eu dei adaptação, depois não tem como tirar. Quem disse que não tem? Você vai tirar à medida que você perceber que o menino está evoluindo. Onde que a gente tem os pontos críticos que é onde que a gente tem que ter mais cuidado. Então eu comecei lá no 2º ano com a adaptação. Até o 5º eu consegui tirar. O 6º ano é um ponto crítico, que é a mudança de etapa. Então, o 6º ano é um ponto crítico. Eu vou ter que ficar de olho nesse menino. Por quê? Porque ele tinha 1, 2 professores só, e agora ele vai ter 10. Sim, mudou muito. Então, Entendeu? Que a gente Mudou não muito. mexer. Então, esses períodos pode ser que aquela adaptação que eu dava para ele lá no 2º ano seja necessária novamente. A mesma coisa vai acontecer quando ele pula do 9º ano para o 1º ano. Porque aí eu consigo tirar a adaptação. Isso, gente, casos mais simples, casos mais leves. Tem casos que são graves que a evolução é muito pequena e a gente não vai conseguir tirar os apoios todos. Mas os casos mais leves a gente consegue. E, às vezes não é só caso leve, né, doutora? Casos que a família trazem um acompanhamento multidisciplinar. Então, enquanto ele está com acompanhamento de fono, de psicopedagogo, terapeuta ocupacional, todos esses acompanhamentos vão auxiliar a escola e vão reverberar no desempenho do menino. Eu vou mudar um pouco o roteiro aqui. Vou mudar um pouco o roteiro, mas dentro da lógica do autismo ainda, qual vocês imaginam que é a maior dor da mãe, do pai, mas principalmente da mãe, que é quem mais acompanha, né? Então, por isso a gente acaba sempre falando, qual é a maior dor que ela sente hoje? Que vocês falam assim, a gente vê muita mãe sofrendo, às vezes por falta de orientação, às vezes por falta de instrução. E aí o que eu queria? Eu queria dar essa instrução. Porque às vezes tem coisas que para algumas pessoas são automáticas e ela ajusta. E às vezes algumas precisam ouvir e aquilo é libertador para ela. Com a experiência de vocês, vocês veem situações onde mães sofrem tanto com coisas que às vezes um pequeno ajuste pode ser transformador para elas? O que mais dói na mãe, independente de qualquer coisa, é a não aceitação. É de achar que a gente está dando uma inclusão e que ela não existe na prática, no sentido assim, de aceitação. Às vezes a criança ela percebe isso em muitos aspectos, a gente não está falando 100%, mas em muitos aspectos aquela sensação, né, do outro. O que esse menino está fazendo aqui? Por que ele está aqui atrapalhando? Né? Então, assim, as mães ainda sofrem muito com isso. E assim, é claro que nós não estamos falando de uma discriminação igual era antigamente, que como o João até comentou em algum momento, que a gente nem conhecia essas pessoas, que elas ficavam trancadas dentro de casa. Quando eu era criança, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa com deficiência. Nunca vi. Porque elas existiam, mas elas ficavam dentro de casa. Então, assim, ainda há muito olhar, né? No restaurante, no shopping, não só na escola, na família. Autista nível 3 é um isolamento social para a família. A família ela se torna isolada, ela não recebe visita e nem ela faz visita para ninguém, porque o comportamento de um autista nível 3 torna isso impossível. Sim. Né, em termos de comportamento, de dificuldade de lidar com as outras coisas. Então, assim, ainda há muito sofrimento nesse aspecto. O olhar, às vezes eu não falo, mas o jeito de olhar, Claro. e olhar a mãe sempre. Olhar fala. Né? Agora, no viés pedagógico, a preocupação é claro que, né, no mundo perfeito, ela gostaria que a criança perdesse todas as características autísticas e seguisse, né? Querendo ou não, é uma normalização, né? É o padrão que a gente quer que siga. Isso não é verdade. Mas, às vezes, com o tempo, a mãe ela vai mudando esses sonhos, né, as expectativas, e às vezes pequenas expectativas já se tornam grandes recompensas. Mas o que mais dói em qualquer ambiente social, religioso, no trabalho, nas escolas, na família, na rua, no vizinho, né, vizinho que reclama que o menino está gritando à noite, madrugada, né? Então, assim, ainda é essa discriminação que é real ainda. Essa aceitação, empatia pelo outro ainda não está assim tão 100%. Na escola, o que a gente mais pega e são falas das mães quando elas vão nas reuniões, é a fala que em algum momento a gente trouxe, né? O que será do meu filho
depois que eu me for Profissionalmente. profissionalmente na vida adulta, o que vai ser dele? E eu tenho essa experiência dentro do meu ambiente familiar, que eu percebo que o desespero, às vezes, da minha irmã é assim: depois que eu não estiver mais aqui, o que será da minha filha? E a escola, ela pega muito disso. Porque a mãe é aquela, a gente está falando da mãe porque ela que está mais junto. Sim. A mãe é aquela que leva na escola todos os dias, busca todos os dias. Se você pede qualquer coisa, a mãe está lá, ela vai junto. Se a criança tem uma crise, é a mãe que corre lá para pegar a criança de volta. Então, a maior dor que eu percebo das mães é: o que será do meu filho quando eu não estiver mais aqui? O que será dele enquanto adulto? Mesmo do nível 2 de suporte, a gente vê muito essa preocupação com a mãe. Porque a discriminação pode não parecer, mas a discriminação para o nível 2 ela é alta, porque ele está inserido na sociedade. Ele vai estar no mercado de trabalho, dependendo da condição dele. Ele vai estar numa empresa e ele vai ser sempre aquela pessoa que todo mundo vai olhar para ele. É o esquisito. É o esquisito da turma, É o diferente. É o diferente, entendeu? Então, o maior medo que eu percebo das mães é esse: o que vai ser do meu filho na hora que eu não estiver mais aqui? O que vai ser dele quando ele tiver que entrar no mercado de trabalho? E aí entra uma coisa que aí já é da parte clínica. A gente acompanhar essa família, e a hora que vai se aproximando, principalmente a questão da maioridade, aos 18 anos, de orientá-los, né, a procurar, por exemplo, uma curatela, procurar uma forma de proteger essa criança para o futuro. E já começar a trabalhar isso com os pais. Na sua falta, quem você indicaria para ficar? Porque a curatela, ela precisa disso. Quem vai cuidar, dá continuidade. E quando a gente começa a tratar disso, porque não é fácil, você está falando o quê? Da mortalidade do outro, porque a gente não pensa sobre isso. Mas, sim, isso tem que ser falado. E a gente não vai falar isso com uma criança muito pequena. Mas, à medida que ele vai entrando na adolescência, porque o que acontece? O estigma, ele aumenta com a idade. Uma criança pequena de 2, 3 anos, por exemplo, no autismo nível 1 e 2, ela consegue, às vezes, brincar com as outras crianças, ok? Mas aí vai fazer 10 anos, aí já não vai tanto. 15, já era. Né? Então, o grande... E quando essa criança sai da escola também, termina o ensino médio, e aí? Nós não temos mais as APAES com as oficinas que as APAES tinham. Então, a gente tem que lutar para voltar algumas questões das escolas especiais, porque nós estamos esquecendo que essa vida continua. Eu posso manter essa criança na educação, mas ele vai ficar no ensino médio a vida toda? Dependendo da escola, a gente consegue manter mais um ano. Isso é possível. Mas, e depois? E aí a gente tinha as APAES. E as APAES, elas tinham oficinas que eram muito boas, porque elas poderiam instrumentalizar essa criança, esse adulto jovem, para o mercado de trabalho, ou então só para ele ter um lugar para ir fazer alguma coisa, para continuar estimulando. Né? Então, a parte médica, a gente tem que entender dessa legislação também, porque somos nós que vamos acompanhar essa dor. Né? E somos nós que temos que trazer essa dor à tona, porque está na cabeça deles, mas eles não falam. Quando eu morrer, então você vai morrer mesmo, então o que nós vamos fazer por isso? Né? Gente, acho que foi ótimo as reflexões que nós propusemos aqui, que nós fizemos, e aí o que nós queremos deixar aqui para você, familiar, a gente até começou falando aqui sobre a questão mais pedagógica do professor, e a gente terminou falando sobre a questão da família, né? Mas o ponto principal, indiferente de uma caixinha ou da outra caixinha, a coisa não vai se encerrar no diagnóstico, né, no laudo. Há sim uma trajetória, ela não é fácil, mas ela precisa ser colocada em prática. E eu acho que o resumo que a gente precisa fazer aqui, de tudo que a gente conversou, são as possibilidades, as oportunidades que existem e, principalmente, trazer para a mãe, para a família, um olhar de que há sim uma possibilidade. Há uma oportunidade. Evidente que não há como você separar isso de construção de políticas públicas, quando, por exemplo, em algum momento nós temos um sonho de que todo município vai ter um núcleo de acessibilidade com todos os profissionais para que possam dar esse atendimento. Quanto tempo isso vai demorar, nós não sabemos. Talvez demore um pouco mais, talvez menos, mas nós esperamos que isso seja uma realidade. Mas o ponto nós precisamos enxergar os avanços, precisamos valorizar esses avanços, sejam pequenos, mas que estão acontecendo, e principalmente você, mãe, cuidar da sua saúde mental a cada dia, né, porque isso é super importante para que você possa prosseguir nessa luta e não se esquecendo do seu filho, que é objeto do seu amor,
incondicional, né? Nós precisamos encerrar. Eu mais uma vez aqui agradeço a doutora, o João, né, o professor. Então, nos vemos nos próximos episódios. Acompanhe, esteja conosco em cada um desses episódios, tá bom? Ok? Um abraço, tchau, tchau.